Bispo Jonas. Fazendo a sua alegria de verdade. Boa tarde, super tarde, com Bispo Jonas. Fala aí, Bispo Jonas. Bispo Jonas, fala aí. Bom, gente, a partir de agora eu vou estar conversando aqui com a pastora, a pastora, deixa eu só ver aqui, a pastora Silvana Ribeiro, né? A pastora é a convidada do Bispo Jonas. Vamos bater aqui um bate-papo aqui a partir de agora. E esse bate-papo já está sendo gravado, né? Já está sendo gravado para os nossos seguidores aí no canal no YouTube, né? E eu quero, antes da gente começar a nossa conversa, agradecer a presença aqui da pastora Silvana Ribeiro, ela que é formada em técnico de edificações, mestre de obra, calista, né? E ela abriu mão de tudo isso aqui para trabalhar para Jesus, né? Eu quero lhe agradecer a sua vinda aqui. Muito obrigado pela sua presença e vamos ouvir a nossa convidada falando aí aos nossos ouvintes. Seja bem-vindo e boa tarde para a senhora. Boa tarde, Bispo Jonas. É um prazer estar aqui com o senhor no seu programa. Agradeço a oportunidade, em primeiro lugar, de estar aqui, né, para trazer a palavra, para estar trazendo a palavra, para estar falando algo da parte de Deus. É um prazer muito grande, agradeço a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Pastor, a gente ficou um pouquinho sem o seu áudio aqui, né? Ficou um pouquinho sem o seu áudio. Eu acho que, vamos ver se a gente recupera aí, né? Ver se a gente recupera isso aí. Então, vamos lá. Vamos lá, novamente. Vamos lá. Posso falar? Pode falar, sim. Mais uma vez, boa tarde, né, Sim. ao Bispo Jonas e a todos que estão nos ouvindo. Agradeço a oportunidade, primeiro a Deus e também ao nosso Bispo, né? Amém. De me trazer aqui nesta tarde. Só Deus sabe o que vai me perguntar, mas vamos em frente, né? Porque o Senhor é muito bom. É como o Bispo falou, eu tenho uma formação, eu abri mão para trabalhar para Jesus e não me arrependo. Deus é muito bom e tem sido muito bom para a gente. Muito bem. Então vamos sair. Vamos começar exatamente por esse deixar, né? A senhora deixou aí toda essa formação aí, com mestre de obra, né? Mestre também em edificações, calista, né? Que eu fiquei até curioso essa questão calista, né? Vamos falar um pouquinho dessa sua profissão para nós entrar no seu presente momento agora com a sua vida com Jesus, né? O antes na profissão e agora depois com Jesus, né? Amém. Eu sou formada, eu me formei em 81, na antiga, hoje IFMA, né? Mas pela Escola Técnica Federal do Maranhão. Sim. E sou técnico em edificações, fiz o curso de mestre de obras pelo Senai, né? Quando eu confessei Jesus, eu senti assim, aquela necessidade de trabalhar para Jesus. Eu estava no canteiro de obra e eu não via mais eu não tinha mais aquela garra de estar ali no sol. Eu digo, Senhor, eu quero trabalhar para Ti. Então, às vezes, na hora do almoço, eu saía para me atender alguém, fazer oração, e o engenheiro dizia assim, onde que você estava? Eu falei, foi trabalhar para Jesus. Ele, Silvana, você escolhe, ou aqui ou Jesus. Eu falei, fácil, eu vou escolher Jesus. Ele, tu não é doida. Eu ganhava quase R$5.000 há 10 anos atrás. Eu tinha o meu salário, tinha comissão, tinha gratificação, tinha combustível com o meu carro, mas eu não tinha alegria. Aquilo não complementava, não. Né? A sua alegria não era verdadeira além do que fazia, né? Hoje assim, eu trabalho para Jesus hoje, nos lares, fazendo visita, levando a palavra do Senhor, para a glória de Deus, sendo instrumento na mão de Deus. Hoje a senhora ganha 5.000 em dinheiro, não, né? Mas em paz, o que eu ganho, de livramento que eu ganho, de tudo que eu ganho da parte de Deus, eu tenho certeza que soma muito mais que isso. Amém. A senhora trabalhou quantos anos na profissão como mestre de obra, nessa profissão? Eu trabalhei, assim que eu me entreguei mesmo, assim que eu estou na obra de Deus diretamente, tem 9 anos. E eu me formei em 81. Sim. E quando eu deixei, eu era encarregada de uma obra lá na construtora urbana. Eu trabalhei na obra da UFMA, né, que trabalhei lá, e trabalhei também na obra aqui naquele ginásio bem perto da Deodoro, aquele ginásio
Costa Rodrigues ali, né? Perto da Deodoro. Sim. Foi. Sim. A gente trabalhou naquela reforma ali, foi bem ali que eu fui lá, falei com o dono, o seu Alberto, Adalberto, eu falei, Adalberto, aí ele disse assim, se é para seguir a sua vida, vai em paz. Parece que aquele ginásio ali é o Costa Rodrigues, né? Me parece que é, né? Aquele que vem perto da Deodoro, é o Costa Rodrigues, né? Chegando isso. Lá, é isso a gente trabalhou naquela reforma ali, mas era uma coisa assim que eu gostava pelo dinheiro, mas eu não tinha assim, aquela alegria. Às vezes eu emprestava a maior parte do meu dinheiro, eu emprestava para meus amigos. Sabe? Não estava ali apegado pelo dinheiro, né? Estava cumprindo uma missão apenas pela sua profissão, né? Mas o coração não estava ali. Não, meu coração não estava ali. E hoje aí eu resolvi sair, falei com o dono, ele disse, tudo bem. A senhora foi muito honesta, na hora que a senhora quiser voltar, a senhora volta. Amém. Mas graças a Deus, Deus nunca deixou. Amém. Muito bem, então agora vamos falar agora da sua vida agora, fazendo o que a senhora gosta, fazendo para Jesus. Né? Vamos aí, eu vou fazer uma pergunta para a senhora se apresentar aí para os nossos ouvintes. Você está ouvindo o programa Boa Tarde, Super Tarde. Isso. Boa Tarde, Super Tarde, com o Bispo Jonas. Bom, gente, eu quero bom, estou falando aqui, Fala aí. Estou conversando com a pastora Silvana, né? Pastora, quem é a pastora Silvana hoje? Quem é a pastora Silvana? Eu recebi um chamado de Deus, né? E ele sempre falou para mim que eu era pastora missionária. Sim. Ele disse para mim, você não é pastora de templo. Né? E no começo eu não entendia. Sim. Eu ainda cheguei a ter uma igreja, tudo direitinho. E ele mesmo criou uma situação onde eu saí. Sim. E aí um dia eu fui numa oração, né, num templo que a gente tem lá na cafeteira, e ele usou um rapaz para mim e disse para mim, tu és para mim como Moisés. E não é no meio entre quatro paredes, tu és missionário, eu vou te levar nos lares. E aí eu comecei, né, aí nos lares, onde assim, Deus tem feito muita coisa boa, pastor, porque assim, a igreja, para a pessoa ir para a igreja é fácil, mas o problema não está na igreja, está dentro do lar. E, então, nos lares que eu tenho ido, Deus tem feito muita coisa maravilhosa. E muitos não conseguem sair do seu lar para ir para dentro da igreja, isso, né? Isso. Eu acho que é por isso que cabe bem aquilo que Jesus ensinou lá no livro de Marcos e no livro de Mateus, né? Ide por todo mundo. Isso, e pregai. E é muito maravilhoso, pastor, porque às vezes tem uma pessoa que é servo de Deus, mas a família não é. E ela diz assim, pastora, você faz visita domiciliar? Eu digo, eu faço oração, faço visita, faço campanha. Pois não. E para a glória de Deus, eu tenho visto muita coisa boa acontecer. Amém, glória a Deus. Muita coisa boa acontecer, libertação, mesmo de pessoas assim que... Todo mundo, teve gente que disse assim para mim, já veio gente aqui, pastor grande aqui, não fez nada, a senhora não vai fazer. Eu digo, mas eu também não vou fazer, eu vou orar, vamos ver o que Deus vai fazer. E aí Deus fez. Sim. Né? Eu fico assim, analisando essa questão do trabalho que a senhora faz, da forma que Deus tem ministrado ao seu coração e tem levado você na realização da obra dele, né? Nos lares. Porque a gente, às vezes eu bato muito papo assim em relação à questão igreja. Sim. Eu percebo que muitas pessoas gostariam de estar no culto da família, nos domingos, nos demais cultos da semana, mas a gente percebe que sempre acontece alguma coisinha ali, quando está se aproximando do dia ou da hora de ir para a igreja, acontece alguma coisa que a pessoa vai justificar o motivo pelo qual não pôde ir. Eu queria até ir, mas não deu para ir. Sim. Então, quando esse trabalho ele se inverte, em vez de você esperar a pessoa ir para a igreja e você ir à casa dele, é bem diferente. Porque dificilmente um servo de Deus que tem um chamado para essa missão, que é o seu caso, jamais vai se enrolar com nenhuma coisa dessa vida assim, para não cumprir aquela missão, né? O ID de Jesus. Sim. Vai colocar como prioridade o seu trabalho de visita nos lares, pregar, orar, ouvir, que muitas pessoas querem se abrir, entendeu? Sim. E a maioria das aberturas que eu percebo, assim, que elas são mais direcionadas de mulher para mulher mesmo. Encaixou bem para a senhora essa missão aí, né? Assim, é maravilhoso, assim, não tem nem como explicar, assim, eu já cheguei assim, em lares, assim, que mulheres de 60 anos se relacionavam com homens de 30. E bebiam muito, fumavam, usavam drogas. Lá desajustado mesmo, né? Aí quando eu chegava, lá vem a pastora.
assim, com um pouco de desdém. Mas eu não ligo, porque eu sei que isso tudo é para desanimar. O que acontece? A gente vai toda semana, a gente ia. Sabe quem são essas pessoas hoje? Servos do Deus Altíssimo. Sim. Sabe? Perseverança, né? São pessoas que... Teve uma senhora que confessou Jesus, eu não queria porque ela fumava 4 maços de cigarro por dia. E eu dizia para ela, não tem problema, só convida Jesus. Ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Sim. E ali ela foi, hoje ela é missionária. Glória a Deus. A casa dela era desajustada, o marido era desajustado, não tinha. Hoje ela tem um carrinho dela, hoje ela é missionária, o marido dela é servo de Deus. E para a glória de Deus, nenhuma honra, nenhuma glória para mim. Sim. Para Deus. Mas o que eu fui fazer lá foi levar a palavra. A gente se torna um canal apenas, né? Isso, nós somos canais de bênção, pois é. Como eu digo assim, nós não somos instrumentos, nós não somos Deus, mas nós somos instrumentos nas mãos dele. Que ele disse, pastor, bispo, que ele precisa da gente. Né? Se a gente não fizer, se a gente não clamar, as pedras clamarão. Né? Assim? Então, se eu não fizer, até ímpio faz, porque já aconteceu. Se a gente for olhar assim, por exemplo, assim, a questão de Jonas. Sim. A chamar dele para ir à cidade de Nínive. Pois é. Bispo Jonas, fala aí. Para ir à cidade de Nínive. Por exemplo, Deus poderia, se ele quiser, trazer todo aquele povo a ele. Sim. Mas ele preferiu levar ele ao povo. Pois é. É o que você está fazendo. Pois é, exatamente. Deus está te levando você ao povo, né, que precisa de ouvir. Sim. Então, quando ele entra naquela cidade, a Bíblia vai dizer que ele começa a falar, a notícia da palavra foi ecoando em toda a cidade, chegou a todo mundo, até o rei. Sim. O rei se manifesta, né? Sim. Vamos absorver o que estamos chegando para nós aqui, é a palavra. Sim. Todo mundo jejuou, todo mundo se consertou. E Deus fez o que queria fazer. Exatamente. Né? Cumpriu o propósito dele. Através de quem? De um homem, de Jonas, o Fujão. De um Jonas Fujão. Pois é. Que no primeiro momento não queria ir, não entendeu o chamado. Isso. Depois tem que passar por tudo aquilo que ele passou. Sim. E depois Deus resgata ele, leva ele de novo, conversa com ele. E agora? Tu vai ou não vai? E aí? Aí ele teve que ir, né? Pois é. Mas é isso, né? Deus ele conta com a gente, como você mesmo falou, né? Tem gente que não pode ir, mas nós não pode ir à igreja, mas nós podemos ir até ele e fazer daquela pessoa uma igreja. Sim. Uma igreja, um templo do Espírito Santo, né? Deus tem me levado muito de pessoas depressivas. Sim. Muito mesmo. Já teve pessoas assim, até mesmo que eu faço parte de grupos, e ali Deus mandou eu chamar aquela pessoa separada. Pessoas que eu nunca vi lá em Fortaleza, pregando e falando da promessa. Hoje, para a glória de Deus, está bem. Amém. Glória porque a Deus. Palavra do Senhor nos diz, meu bispo, que a palavra dele não voltará vazia. É verdade. Eu sou contra aquilo de dizer assim, digamos assim, o Senhor me liga, pastor, eu preciso que a senhora vá numa casa para fazer uma oração. Eu vou dizer, pastor, eu vou orar e perguntar para Deus. Pastor, bispo, eu peço perdão a Deus, eu sempre digo se eu estiver errada, mas eu não acho necessário. Sim. Porque, tipo, você, digamos, eu sou encarregada de uma obra. Eu estou aqui sem fazer nada. Você chega, Silvana, toma de conta de uma obra para mim, eu vou dizer, peraí, eu vou ver? Não, eu vou. Se eu estou passando mal, eu chamo um médico, o médico vem e me atende logo, ele não vai dizer, peraí, eu vou estudar. Não, eu creio que se eu estou aqui dizendo, Senhor, estou aqui, a hora que ele precisa de mim. Está no plantão. Estou no plantão. Está no plantão ali para servir. Bispo, agora eu estou sem carro. Mas quando eu tinha carro, eu chegava em casa, era 1h30 da manhã. Teve um dia que eu estava orando no Anil, e Deus falou assim para mim, tu vai lá na casa no Turu. Eu disse, Senhor, mas eu não sei onde é a casa. Mas o Senhor vai... Se eu lhe disser que Deus me levou lá na porta da casa da menina, 11 horas da noite, eu disse para ela, amiga, eu vim só fazer uma oração que Deus mandou. Tu desliga a televisão rapidinho, em nome de Jesus. Ela disse sim. Aí Deus me disse que ela ia cair, ela tinha muito medo de cair. Eu pedi para botar uma cadeira, eu orei por ela, e tudo que eu terminou, ela chorou demais. E sabe o que ela disse para mim, Bispo? Foi Deus que te mandou aqui. Amém, glória a Deus. Eu vou te mostrar o que eu ia fazer. Ela estava com uma corda e uma cadeira. Ela disse, a hora que meu marido se deitasse, ela ia se enforcar. Meu Deus. Tá aí Deus é minha testemunha. Então, assim, como eu digo para Deus, Senhor, eu estou aqui a hora que tu precisar de mim, para me mandar onde tu quiseres. Para isso que tu me chamou, eu estou aqui. E para a glória de Deus tem dado certo. Graças a Deus, né? A gente observa que assim, a gente olha que quando Pedro e João estavam lá em oração, estavam na missão, orando,
Depois que passou tudo aquilo que eles apanharam e tal, aquela coisa toda, mesmo no meio de todo aquele sofrimento, ele estava lá adorando, Sim. estava na ativa, Sim. né? Porque o crente não pode ficar inativo, ele tem que estar ativo, né? Tem que estar ativo ali, ativado, Sim. conectado naquilo que é o chamado dele, né? Naquilo que é a missão. Então ele estava lá, adorando o Senhor, cantando e tal, como se nada tivesse acontecido, e o pessoal estava recebendo. Sim. É isso que o pessoal recebe de nós, a nossa adoração, recebe de nós a palavra que a gente Sim. prega, Sim. recebe de nós a palavra que a gente entrega, Sim. né? Aquela palavra de mudança, de transformação, da cura, do milagre, né? E as pessoas recebem, e quando ela recebe, como o carcereiro disse, olha, a minha situação agora ruim é a minha, de vocês agora está boa. Sim. Né? Porque a prisão abriu, se quiser até ir embora, você dá para ir embora. Bom, mas ele disse, e o que é que eu faço? Tá, Porque a pele dele estava correndo risco de morte. Né? O que eu farei para ser salvo? A situação está no extremo aqui. Crê no Senhor Jesus Cristo, né? será salvo tu e os da tua casa. Quer dizer, a salvação chegou não só para ele, mas alcançou toda a casa conforme a liberação da palavra. Né? Uma palavra muda tudo. Né? É isso que eu digo para as pessoas. Eu digo, olha, quando eu me converti, logo que eu me converti, eu tive uma irmã que passou uma situação muito difícil. Pastor, nós não achamos um pastor, um evangélico. Sabe o que eles diziam para a gente? Eu tenho que fazer uma consagração de 7 dias, porque isso aqui é muito... Minha irmã ficou muito mal. 7 dias, enquanto a pessoa estava morrendo. E ela vai morrer? E eu disse para Deus, Senhor, se tu tens um chamado desse na minha vida, eu quero ter minha vida... Não é dizer que eu sou santa, que eu não peco, porque a gente peca. O Senhor sabe que até se eu olhar de olho torto para o Senhor, eu já pequei. Né? Mas se nós somos servos, pastor, eu creio, bispo, que a gente tem que se colocar na posição. Né? De saber, qualquer hora o Senhor pode ser chamado para uma situação, qualquer hora você pode ser convidado para fazer alguma coisa. E isso daí, como eu digo para as pessoas que estão comigo, nós carregamos patentes. Carregamos o nome do Senhor nas nossas costas. Exatamente. Antigamente, somos todo mundo... soldado de Cristo, né? Antigamente, o senhor chegava na minha rua, onde é que mora a dona Silvana? Hoje, quando o senhor chega na minha rua, o senhor pergunta onde é que mora a pastora Silvana, até as crianças sabem. Então, é um nome que a gente tem que preservar e tem que honrar. Né? Porque muitas vezes as pessoas ele olha para o vaso, não é tanto para a palavra. Não tem jeito. A palavra só tem valor se o vaso tiver seu vaso de honra para Deus. Exatamente, não tem jeito. Se tiver o vaso quebrado, desmantelado, aí não tem valor nenhum. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, as pessoas têm uma mania de seguir pastor. Aí eu estava orando um dia, lavando louça, conversando com Jesus, e o Espírito Santo de Deus disse assim para mim, minha filha, se tu coloca uma criança numa escola, ela não está recebendo um bom estudo, tu deixa ela lá? Ou tu leva para tua escola? Sim. Eu disse, Senhor, ele pois é a mesma coisa. A gente não tem que olhar como você disse, a gente não tem que olhar para o profeta, né? Mas para a profecia, mas a minha vida e a sua vida, a vida dos servos de Deus, nós somos sim vistos, pastor. Nós somos sim vistos, não tem como. Não tem como a gente separar uma coisa de outra. No dia a dia, às vezes, minha esposa me faz pergunta com muita frequência, quem é? Porque às vezes eu estou em algum lugar, a pessoa, pastor, bispo, irmão. E aí, quem é? Digo, alguns eu conheço, digo, eu não sei. Eu também não sei. Mas alguém me conhece. Pois é, mas não é? Outro dia, uma vez, uma pessoa disse assim, pastora Silvana, eu já ouvi falar da senhora. Eu falei, de mim? Ela disse, sim. Eu falei, mas eu já ouvi falar. Pastor, isso daí não tem jeito. Se nós somos, a palavra do Senhor diz que nós não somos maiores do que o nosso mestre, né? Mas ele disse que nós faremos as obras maiores que ele fez. Do que ele fez. Eu falei, qual obra, Senhor? É uma questão muito de honra nessa aí, né? Nos honrar com algo maior do que o próprio Filho de Deus, né? Fez, pois é. Eu digo para Deus, Senhor, o que nós podemos fazer maior do que uma pessoa, do que o Senhor fez, que foi ressuscitar uma pessoa? Mas eu penso em algo, pastor. Sabem em quê? Pois não. Como é que meu irmão me disse uma coisa uma vez, eu paro para pensar nisso, eu creio nisso. Antes do Senhor ganhar uma pessoa para Jesus, o Senhor ganha primeiro para o Senhor. Com o seu comportamento, com todo, né? Com todo o seu ser, e depois que ele verdadeiramente fulano é servo de Deus, cara, eu vou lá onde Jesus ele tem da vida dele. É verdade, né? Então assim, a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho muito cuidado com isso, com a nossa imagem diante das pessoas por causa dele. Perfeito. Eu admiro muito esse trabalho. É um sonho meu um dia eu fazer esse trabalho assim nos lares, né?
eu tenho uma certa paixão por esse trabalho, um certo olhar, com aquele olhar de carinho, aquele olhar de resultado, Sim. que eu sei que virá a partir da hora que começar a fazer, né? E muita gente é cobrado pela questão da falta do tempo, né? O tempo é tanta coisa para fazer, e às vezes alguma coisa tão importante, tão fundamental, que faz parte do evangelismo pessoal, Sim. pode incluir um evangelismo, dar uma paradazinha, porque às vezes a igreja ela chega num bairro e ela fica 2, 3 anos lá e o pessoal passa a ver só a placa lá, e cadê o povo da igreja que não sai para a rua, né? E nós temos que ter uma bandeira diferente daqueles que fazem a política convencional, né? Que aí só sai em 4 em 4 para pedir voto de novo. E nós temos que sair todo dia para poder levar a mensagem, né? A mensagem salvadora, da cura, da libertação, tem que estar todo dia, né? Todo dia, né? Todo dia. E pastor, e outra coisa, essa história assim, dessa história de depressão, o senhor precisa ver o tanto de gente dentro da igreja que está com esse problema. Teve uma menina que a gente faz uma célula lá no Renascença. E foi uma menina de uma igreja, de um ministério, tudo. Eu até falei para ela, filha, é porque o teu pastor talvez não te visite, porque são muitas pessoas, não tem tempo. Sim. E ela foi chegar, ela estava com isso aqui dela, assim, ela estava assim, quando eu olhei, eu disse, Deus, o que eu faço? E Deus foi me dando a direção e eu fui fazendo como Ele foi mandando. Aí quando eu terminei de orar por ela, eu dei um abraço nela e disse assim, e Deus mandou te dar um abraço que tu pediu para Ele. Pastor, essa menina chorou que gritou. Gritou. Ela disse, agora eu sei que Deus me ouve porque eu pedi um abraço para Ele. Tá vendo aí? Eu disse para ele que ela disse assim, eu tenho a mensagem dela aqui. Como eu digo para Deus, Senhor, toda honra, toda glória seja para Ti. Mas eu fico feliz de ser instrumento nas Tuas mãos. Um abraço. A pessoa carente de um abraço. Passa aí para lá e para cá e não tem coragem de dar um abraço. Pois né? E às vezes até também é assim, os injustos, às vezes eu falo assim também muito, porque eu era muito viciado, assim, era quase tipo um vício, por Deus, eu posso usar essa expressão vício. Eu gostava muito de abraçar, gostava muito assim, de ser muito carismático mesmo, assim, mas aí o tempo vai cobrando a gente essas coisas também. Sim. Porque às vezes você faz tudo desarmado, sem nenhuma uma contaminação no coração, sem pensamento de coisas assim, do lado do erro. Mas quem olha a gente pode analisar também para o lado errado também das coisas. Entendeu? Então hoje eu faço tudo que eu gosto de fazer, mais faço dentro da igreja, todo mundo vendo. Eu abraço o irmão, abraço a irmã, pego na mão, abro um sorriso para um e para outro, mas todo mundo vendo. Mas se eu ver na rua assim, só uma pessoa, ei paz, quase correndo, já bem distante assim. Por causa da maldade do Por causa da maldade do ser humano, entendeu? Às vezes. Então, quando eu estou cercado do povo de Deus, nos olhos de todo mundo, eu fico bem à vontade, porque todo mundo está me vendo, está todo mundo ali. Mas aí, uma vez aconteceu uma situação, uma membro da nossa igreja, quando minha esposa estava no hospital, ela foi para a igreja, a gente costumava botar ela no carro, ela e a família dela levava na casa dela lá. Quando minha esposa estava no hospital, eu fui para a igreja sozinho no carro. E ela foi sozinha de pé nesse dia e ela voltou sozinha de novo. Eu disse, irmã, a senhora vai me perdoar. Eu não vou poder levar a senhora hoje, estou sozinho. Então, não é pela senhora. E não é por causa de mim. É por causa da língua daqueles que não respeitam quem serve a Deus. Né? Verdade. A gente vai fazer o bem e a pessoa vai lhe interpretar como outras interpretações que não sabe lá o quê. Né? Elas, não, tranquilo. É verdade, e pastor, e como eu digo assim com as pessoas que estão comigo, eu digo para elas assim, olha, o visitar os lares, para mim, tem pessoas assim, que dentro da minha casa que não acreditam nesse chamado. Mas eu não estou falando contigo de casa, essas pessoas têm que procurar ir para a igreja porque são desigrejados. Eu não sei como ser desigrejado se eu sou a igreja, né? Mas eu disse, mas eu vou fazer como Deus manda, porque depois eles começam a ir para a igreja, eles começam a ir. Mas isso não quer dizer que a senhora não congrega, não tem uma igreja, a senhora congrega, só tem uma igreja, tem um pastor, né? Uma liderança, né? Faz um trabalho cumprindo aí um ID de Jesus,
mas tem uma cobertura espiritual. Eu falei para ele, eu faço parte de uma convenção, eu tenho a minha carteirinha, eu me congrego, eu tenho, na minha casa eu tenho meu cantinho de oração. Isso. E Deus tem honrado, porque naquele lugar Deus tem liberto pessoas, Deus já curou de câncer, pastor, na frente de todo mundo, tá entendendo? Lá no cantinho de oração, que eu tenho um altar, que eu costumo dizer, eu tenho um altar. Então, assim, eu tenho dito para as pessoas, eu gosto de fazer, mas como eu digo para eles, eu saio de dentro da minha casa, de dentro da minha proteção, e vou para dentro de uma casa que muitas das vezes, pastor, tem muito demônio. O senhor sabe, né? Sim, sim. Então, assim como eu digo para as pessoas, não pode ser qualquer pessoa, a gente tem que estar preparada como fazer a nossa parte. Como Deus disse, vigiai e orai. Né? Nós temos que estar vigiando, nós temos que estar orando. Quando o Senhor, porque imediatamente, pastor, quando, se digamos, uma pessoa me ligar, se não for para mim, Deus diz imediatamente não, porque Ele quem sabe. Sim. Mas quando Ele diz assim, vai, quando a pessoa manda, a gente pode dizer que Deus faz na hora, pastor, faz na hora. É verdade. Entendeu? Então, assim, é um chamado que eu digo para Deus, Senhor, as pessoas não acreditam, muitas pessoas não acreditam, né? Porque não, eles não vão, se vocês começam a ir para a igreja, vocês começam a ir lá, eles não buscam a igreja, buscam, pastor, porque tem um prazo, eu não fico indo lá todo o tempo, todo o tempo. As pessoas que eu já ganhei, que eu fui, hoje, para a glória de Deus, estão se congregando, sabe? São mulheres e homens de Deus, assim, que eu quero que o Senhor veja. Pessoas que Deus tirou lá de dentro do presídio, tem gente lá em Urbano Santos, sabe? Que hoje está na presença de Deus, fazendo as coisas tudo direitinho. E ainda disse para mim assim, aprendi com a senhora a visitar os lares, a visitar os hospitais, porque não é de qualquer jeito, espiritualmente falando, entendeu? E eu gosto muito desse trabalho, peço muito a Deus, Senhor, me dá forças para continuar. Né? Forças para continuar, porque não é fácil, pastor, não é fácil. A senhora já faz esse trabalho, já tem quantos anos, pastora, que a senhora está nessa missão aí do trabalho de visita aos lares, restaurando aí famílias, ganhando famílias para o reino de Deus? Porque às vezes você já encontra a pessoa que já era e agora não estava sendo, né? Mas depois é resgatado com esse trabalho que a senhora está avistando. E encontra pessoas que nunca foram e depois aceita, passa a ser, né? Também, né? Lá eu confessei Jesus tem 21 anos. Desde quando eu comecei. Com 20 anos? Tem 21 anos. É mais ou menos a idade que eu comecei também. Eu comecei com meus 18 para 19 anos. Comecei muito cedo. Não, comecei há 21 anos. Eu tenho 21 anos de servo de Deus. E desde quando eu comecei, eu comecei com uns irmãos que eles faziam visita nos lares. Então, aí eu comecei com um irmão, eles assim, a senhora vai, mas não levante as mãos, só preste atenção. Aí eu comecei a ir, e eu pedia sempre para Deus, Senhor, eu quero estar onde o Senhor precisa. Pastor, e hoje eu vejo que o lugar que mais Deus precisa da gente é dentro dos lares. Dentro dos lares, é verdade. Dentro dos lares. Aí nós começamos esse trabalho, né? E eu pegava assim, eu tinha carro, já teve lugares onde pessoas foram despachadas do médico da terra e ligaram para pessoas que congregavam comigo e pediram oração. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, as pessoas estão boazinhas. Amém. Nós fomos orar e Deus mostrou onde estava a situação e o que estava acontecendo, que o médico mesmo disse, está despachado. Agora, se não for Deus aqui. Bispo Jonas. Eu estou falando aqui. Estou falando com a pastora Silvana aqui, né? Então, assim, sempre, desde quando eu comecei esse trabalho, comecei com Jesus, eu já comecei esse trabalho, foi o trabalho que mais me chamou a atenção, e era um trabalho assim, onde eu achei muito gratificante. Eu acho muito lindo, como eu digo assim, tem muitas igrejas que eu vejo assim, que está muito cheia de pessoas, mas dentro dessas famílias tem alguém que está precisando de ajuda, né? E a pessoa que está lá dentro da igreja, eu digo porque já esteve comigo, uma pessoa que disse para mim assim, pastora, eu vou sair de casa. Eu falei, por que, meu filho, você é o único evangélico da sua casa? Porque a minha irmã é isso, minha mãe é aquilo. Eu falei, sim, mas você é a coluna de oração, você precisa estar lá. Se quebrar aquela coluna, eu disse para ele, destrói tudo, né? Eu não vou carregar, você não está carregando nada. Você está sendo... E hoje a pessoa saiu, a família continua ruim, sabe de que ele está? Pedrinhas. Porque eu disse para ele, eu falei, se Deus te levantou, não adianta tu correr. Exatamente. Tu está dentro da barriga da baleia, tu só vai sair daí quando tu te converter. Exatamente. Entendeu? Então, eu vejo assim, que a gente precisa ter uns pastores ótimos, mas a gente precisa ir lá, dentro dos lares, levar a palavra e restaura, pastor, restaura. É verdade. Restaura. Pastora, a senhora aceitou Jesus, tinha quantos anos? Eu tinha 40. 40 anos, né?
A senhora falou que está com 19, 19 de crente? Eu estou com 21, estou com 21. 61 anos. 62 eu vou fazer agora em janeiro. É, bem mais nova do que eu. Tenho 60, a senhora tem 61. Eu vou fazer 62 agora em janeiro, para a glória de Deus. Assim, desde quando eu confessei Jesus, eu nunca me afastei. Sempre ali seguindo todo o tempo. Já passei por situações bem complicadas, mas Deus todo o tempo me segurando, me fortalecendo, me ajudando. Amém. Deus sempre me Nós vamos marcar para a senhora ir lá na nossa congregação, né? Contar um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu testemunho, história de Cristo também. Então, vamos encontrar uma agenda aí com a senhora aí, né? Tá bom. Talvez ainda esse ano ainda, né? Antes do Natal, né? Sim. Deus, assim, ele tem sido muito bom para mim, pastor. Se já passei situações assim, de eu chegar a dizer para Deus assim, Senhor, estou assim, assim, assado. Antes de eu terminar de orar, Deus providenciar tudo. Providenciar, é porque Ele quem cuida, né? Ele quem cuida dos seus, né? E Deus, Ele tem cuidado muito de mim, assim, eu digo muito para as mulheres aonde eu vou, eu digo, olha, gente, vocês precisam confiar mais em Deus, confiar mesmo, descansar mesmo, porque o que Ele te prometeu, o que Ele nos prometeu... A senhora, só para mim aqui compartilhar com a senhora aí no nosso bate-papo, aquele dia que eu fiz eu coloquei lá no nosso grupo lá da liderança, o CPB, eu estava numa farmácia. Eu cheguei na farmácia, eu saí com dinheiro para comprar os remédios, aí estava faltando R$40. Aí eu digo, meu Deus, eu testei um cartão, testei o outro, nenhum deles não quis trabalhar não passou. Estava tudo lá indisponível no momento. Digo, Fala aí, Bispo Jonas. Bispo Jonas, fala aí. Bom, eu estou aqui conversando com a pastora Silvana, né? Então, assim, aí eu olhei, peguei o medicamento, olhei no balcão, digo, gente, mas eu não vou para cá sem esse medicamento, não. Faltava R$40. Aí eu digo, moça, guarda isso aí, eu vou ficar aqui um pouquinho aqui. Fiquei ali, peguei o celular, digitei e botei no grupo. Demorou pouco instante, a resposta de Deus veio. Eu peguei o Senhor, o que eu faço? Eu preciso. Ele tem que levar essa bênção para casa. Aí eu fiquei ali, me conectei um pouquinho com Deus, Deus me orientou, me encorajou a fazer aquilo. Fiz na coragem dada por Deus. Minha orientação. Eu creio. Deu certinho. Deu o que sobrou. Deu para assim comprar. Que Deus faz. Digo, gente, quando Deus age, Deus age. Ninguém impede o agir de Deus. Né? Outro dia, vou contar um testemunho também. Assim, outro dia eu estava precisando pagar um cartão, falei, assim, estou precisando disso daqui. Estava faltando R$160. Quando deu 4 horas da manhã, quando eu acordo, chegou uma mensagem no meu celular de um pastor que eu não conheço ele, né, de fora, ele pedindo, gente, meu grupo não é para isso, mas eu estou precisando, uma família está precisando de urgência, eu já ajudei, mas o que eu ajudei foi pouco, eu preciso que quem puder ajudar, ajude essa família, e tal, não sei o quê. Aí eu tinha um valor, aí tinha um valor e R$19. Eu falei, Senhor, eu vou mandar esses R$19, porque eu não posso mandar mais, porque o Senhor sabe, está faltando tanto, mas o Senhor vai providenciar, 4 horas da manhã. Aí eu fiz o Pix de R$19. Aí eu orei um pouquinho ali e fui dormir. Quando eu acordei, Deus deu quase 10 vezes, mas já estava na minha conta. Eu disse, além da semeadora, né? Eu disse, meu Deus. Tinha guardado a semente e não tinha multiplicado. Eu disse para Deus, Deus, obrigada, porque o Senhor é fiel. E dali da frente da caiu, da veio, porque assim, hoje, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas hoje, assim, eu digo que eu vivo da obra porque assim, eu trabalho e nunca pedi assim, né, mas Deus, pastor, Ele manda. E toda vez que eu vejo que alguém está precisando, eu ajudo aquele, e Deus tem honrado. E Deus tem. Eu disse para Deus, Senhor, eu vou deixar de ganhar R$4.000. Combustível para o meu carro, bonificação e gratificação, porque eu ganhava da obra, eu ganhava na folha de pagamento e ganhava na medição. E eu ganhava o combustível do meu carro toda semana. Sim. Mas eu sei que eu não vou precisar, o Senhor vai me ajudar. E Deus não tem me deixado faltar nada. Nada. Aliança feita com Deus, né? Eu disse para o Senhor, aquele que não quebra a aliança. Às vezes nós quebramos, mas Ele não quebra, né? Eu disse para Deus, eu faço contigo, Senhor, uma aliança. Pastor, eu disse na mente, tá aí Deus, Ele sabe. Eu disse assim, eu botei essa aliança aqui no meu dedo, Senhor, eu faço contigo uma aliança de fogo, desse Deus. E orando, só dentro do meu coração, assim, orando da minha mente, tal, tudo bem. Um belo dia eu vou num círculo de oração.
E eu estou ali orando, tá com a mão aqui em cima, tá orando aqui, a mão aqui em cima. Deus usou o pastor lá em cima e disse, você, tu aí, irmã. Eu não sei o que tu é, mas Deus me disse que tu é pastora. E Deus me disse que tu fez com ele uma aliança de fogo. E ele manda te dizer que tu não fez aliança de fogo com qualquer um, tu fez só com Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, eu chorei demais. Eu disse, Deus, obrigada, porque, pastor, a gente precisa, as pessoas que se aproximam de Deus precisam crer, como está lá em Hebreus 11, né, que ele diz, Sim. precisam crer. Lá em Hebreus 11, 6, ele diz, aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. É verdade. Mas muitas pessoas se aproximam de Deus, mas qualquer coisa... É todo mundo, menos Deus. Eu vou para o médico, mas minha primeira... Até porque o Senhor disse que quando o homem não pode, aí que ele entra, né? Então ele nos permite utilizar Sim. daquilo que ele colocou aqui nessa terra, a ciência, a medicina, Sim. medicamento, Sim. tudo isso. Sim. A gente não pode pregar nada contra essas coisas, Sim, né? pois mas é. tem que sempre mostrar, olha, a última Sim, palavra sim, é a de Deus. ainda é dele. Pois é, eu digo Deus. sempre às pessoas, eu acredito no médico, mas eu confio em Deus. Se ele disse não, para mim não adianta médico. Se ele disse sim, para mim não adianta médico, nem ninguém. Sim, né? sim. Porque Deus, ele é fiel. Deus é poderoso. É assim que é minha fé também, pastor. Eu acredito muito, eu respeito todos os níveis de autoridade, seja Sim. ela qual for, mas eu sempre olho a autoridade que está sobre as demais autoridades. Pois Deus, é, né? Ele está sobre todos. O meu netinho, assim, para quem estiver nos ouvindo, para edificação, porque eu sei que Deus vai falar com alguém que está aí do outro lado nos ouvindo. Hoje eu não estou nem usando o Zap da rádio, porque a gente usa mais aqui no computador, né? Mas não consegui colocar. O meu netinho, ele foi diagnosticado com leucemia no dia 1º de junho desse ano aqui de 2024. Sim. Foi como assim, se tivesse tirado o meu tapete, né? E Deus falou assim, tem calma. Calma. E eu falando, eu orando, eu disse a Deus, está curado, está curado, está curado. Assim, disse, mas que loucura é essa? Eu falei, está curado, está curado, está curado. E meu netinho, para um rigor ao Senhor Jesus Cristo, está curado. Né? É aquele que me bateu no carro? Não, o outro. É outro, né? O outro, é. Aquele se chocou com o carro, né? Mas foi um livramento... De né? Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor foi o escudo e o tapete. Ele nem se arranhou. Você ouviu que ele correu para a costa no chão? Nem se arranhou, pastor. E meu netinho, o outro, ele está fazendo o tratamento, como eu disse para minha filha, Sim. precisa fazer o tratamento, precisa fazer tudo o protocolo, como o médico manda. Sim. Mas Deus, graças a Deus, nos honrou. E nossa criança está curada para o glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E todas as vezes, quando ele ia tomar a médica, dizia, olha, vai acontecer isso, não vai, porque nós vamos orar e Deus vai cuidar. E assim foi. Nós temos um relógio de oração que nós fizemos Sim. pela vida dele. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus tem nos honrado, Deus tem feito por nós assim, coisas assim que a gente nunca nem imaginou, pastor, que um dia Deus pudesse fazer, Deus tem feito, porque Deus, ele é fiel. O pessoal me pedindo aqui o link aqui da rádio aqui para ouvir a entrevista, né? Eita, glória. É a questão seguinte, esse negócio de link, o pessoal hoje usa o celular com aquela opção de 24 horas acaba tudo. Aí quando precisa não tem, né? Não tem reserva, né? Igual para o das 5 das 10 vídeos, né? 5 prudentes, 5 Mas pastor, a gente precisa somente acreditar em Deus e saber que o nosso Deus, ele não brinca. Eu sempre costumo dizer, Deus, ele não brinca de ser Deus, ele é Deus. Verdade. Assim também como adversário de nossas almas, ele não brinca de ser adversário de nossas almas. A gente precisa somente verdadeiramente acreditar, confiar e descansar em Deus, que Deus, ele faz. Pastor, agora são 16 horas e 42 minutinhos. Passa rapidinho, mas nós temos ainda um tempo. Eu queria dedicar aqui um tempo para a senhora aqui, para a senhora deixar uma mensagem aí bíblica. Não sei se a senhora preparou alguma mensagem assim, para a senhora deixar guardada aí nesse vídeo, essa mensagem para as pessoas que precisar, vai lá, dar uma acessada lá no nosso canal, no sistema aí na ICHD no YouTube, né? Aí vai lá, deixa eu ouvir essa entrevista do Bispo João com a pastora Silvana. Aí lá no meio da entrevista tem uma mensagem bíblica, tem uma carta de Deus, né? Sim, eu vou deixar aqui uma palavra na parte da Bíblia do nosso Deus, que eu gosto demais, uma palavra que está lá em Ezequiel 22, 30 a 31.
onde ele diz assim, que ele fala do povo dele, e lá no 30 ele diz assim: eu procurei um homem entre eles que se colocasse no muro para tapar a brecha, mas eu não encontrei. Sim. Por isso, né, eu entreguei eles. Então eu quero deixar essa mensagem assim para as esposas, para as mães, né, que estão com os problemas com seus maridos, com os filhos ou com qualquer que seja, que você venha tomar posse dessa palavra. A palavra do Senhor diz assim, que ele procurou alguém que se coloque na brecha. Isso. Né, para quê? Para tapar o muro. Para quê? Para orar, né, por aquela pessoa que está nas drogas, que está na prostituição, que está no adultério, que está no crime, que há um jeito. Nós somos intercessores, a gente precisa interceder. E eu creio assim, que onde tiver oração, onde tiver alguém orando, o Senhor vai fazer alguma coisa. Porque o Senhor fez pelo meu filho. Deus tirou meu filho do crack. Meu filho passava a noite na rua e o dia dormindo. A noite na rua e o dia dormindo. Pessoas que Deus me ajudou para mudar a vida de parentes, chegava para mim e dizia que não tinha jeito porque ele não queria. Não tem jeito, pastora, porque ele não quer. Meu Deus diz lá em Lucas 1,37, nas promessas dele não haveria um impossível. E eu dizia para o Senhor, não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai dar um jeito e vai libertar o meu filho. Em nome de Jesus. Então, assim, que nós possamos acreditar na palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, né? E ela vai fazer muito além do que nós temos pedido para Deus. Hoje o meu filho, ele está afastado dos caminhos do Senhor, ele toca, né? Mas hoje ele trabalha para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, tem um trabalho, vai trabalhar direitinho, não está mais nessa prática, né? Porque Deus, ele é fiel. Né? E ele diz que ele se responsabiliza. Hoje ele está na casa de Deus, não é isso? Hoje ele não está na casa de Deus, mas ele não está, ele é batizado nas águas direitinho. Mas olha que ele vai sair, mamãe, ora por mim. Aí eu oro por ele, quando ele sai, ele tem um grupo lá, ele me botou no meio, mamãe, pastor, vai ficar falando a palavra de Deus. Amém, né? glória a Deus. Então, bom, né? e nós venhamos crer, que nós venhamos acreditar, que a gente não vem olhar para a pessoa com o nosso olhar, mas que nós venhamos olhar para a pessoa com o olhar de Deus. Porque o sangue de Jesus, eu costumo dizer, Senhor, não sei se é correto, mas eu digo, Senhor, o teu sangue foi vertido por todos, porque eu creio que Deus é para todos. Nem todos são para ele, mas porque não querem. Porque rejeitam, né? Pois é, porque eles rejeitam, mas Deus, ele está ali para todos. As pessoas não entendem, muitos dizem assim, Deus não faz acepção de pessoas para salvar, né? Para salvar, ele quer qualquer um. Mas só que a gente vem assim em nome do Senhor Jesus Cristo, está sempre crendo, confiando, descansando em Deus, porque Deus, ele faz. Deus, ele faz. O próprio Deus diz na palavra que ele morreu por muitos. Esse muito não quer dizer que ele excluiu os demais, não. É a questão de escolha. Esses muitos é aqueles que optaram por essa escolha. Eu sou o caminho, sou verdade, sou vida. Ninguém chega ao Pai, não sei por mim, é uma escolha. Eu quero ir pelo caminho que me leva ao encontro de Deus, então é Jesus, ele é tudo isso. Mas eu quero um outro caminho, que é uma outra opção minha, que eu escolho. Então, o caminho é o que você escolheu, entendeu? Exatamente. A gente fazendo como Deus fala, né? E dá para as mulheres, né, para as esposas, a palavra do Senhor diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as próprias mãos a derriba. As mulheres e as esposas que tinham problema com os maridos, que me deram ouvidos, estão bem. Como eu sempre digo, mas pastora, vai ser assim, faça a sua parte, que Deus faz a parte dele. Mas se eu desobedecer a Deus, então ele não vai poder fazer nada por mim. Então, assim, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, saber que nós, como esposas, como mães, como filhas, como mulheres, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? E que o Espírito Santo de Deus, né, que estiver ouvindo essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus venha se tocar no teu coração, trazer renovo, trazer força, trazer sabedoria, trazer entendimento e saber que não é na nossa força, mas é na força do Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. A gente não convence mais Deus, Ele convence. Nossa missão é pregar, né? Isso, ele decide pregar, ele decide convencer, ele decide pregar o Evangelho. Deixa que o resto... Eu acho interessante a divisão de Mateus e o de Marcos. Um fala pregar, e de pregar é o Evangelho todo criatura. Já em Mateus é a visão lá que Deus entrega para ele, uma visão que é o ensinar, ir de ensinar e fazer discípulo de todas as nações. Né? Então, a gente, é interessante, tanto um quanto o outro tem a mesma importância. Né?
Porque a pessoa está sendo ensinada, ele acaba se aprendendo. Sim. Né? Aprendendo a ter uma vida ali alinhada com Deus. Se ele recebe a mensagem de um sermão pregado, também está recebendo um recado também de Deus ali também. Sim. Se ele decreta aquela palavra está sendo recebida, Sim. então ele pode ser salvo. Sim. Por isso que pode ser salvo, né? Pode, basta. Como eu digo sempre para o meu filho. Esse pode, ele fica entre a pessoa e ele e Deus, né? Sim. O recado foi entregue. Tu quer? Sim. Creu? Aceita? Sim. Aí a pessoa decide o que quer. Meu filho dizia muito para mim, mãe, eu vou chegar, não sei o que. Eu falei, só depende de ti. A palavra já foi liberada, Deus está aí, ó. Exatamente. Mas só depende da gente, como eu digo sempre para as pessoas, ó, não depende nada de Deus. Depende tudo da gente. Né? Ele não disse, ele já falou, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém verá a Deus se não for. Então, se eu quiser uma vida boa, uma vida... E lá em Jó ele diz o quê? Quer ter paz? Quer viver bem? Procura ter paz com Deus. Sim. Então pronto, tem paz com Deus e você vai viver bem pro resto da vida. Exatamente. Deus é Olha, bom. meus amigos, estou conversando aqui com a pastora Silvana Ribeiro, um bate-papo assim bem aberto, falando um pouquinho de cada coisa em relação ao reino de Deus, em relação à família. E nós estamos chegando no finalzinho, mas nós temos ainda um tempinho para alguma coisa assim, né, para alguns assuntos ainda que não foi abordado. Tipo assim, eu tenho certeza que pessoas estão nos ouvindo, mesmo que não esteja nessa interação, mas que irão depois, posteriormente, esse bate-papo, visualizar o vídeo lá no nosso canal no YouTube, no Sistema Renascer HD. Então eu queria pedir à pastora, que as pessoas vão querer talvez conversar com a senhora pelo WhatsApp, pelas suas redes sociais, sei lá. Então, as pessoas que estão ouvindo o nosso bate-papo, ou que irão visualizar depois lá no nosso Sistema Renascer HD, atrás do vídeo gravado aí, como é que as pessoas vão fazer para falar com a senhora? Eu quero conversar com essa pastora aí. Oh, Jesus, amém. Os canais de acesso aí. Quais são os canais de acesso aí? Eu tenho o meu WhatsApp, que é 989-9203-8604. Sim. E o meu Instagram é Pastora Silvana Ribeiro. Amém. Hoje eu vou me conectar no seu Instagram. Não vou perder essa oportunidade. Eu tenho o hábito de não colocar muita coisa lá, tipo, gente. Mas a minha mãe começa a colocar, fazer as coisas. A gente viaja. Mas é bom. Eu viajo, eu faço viagens assim para o interior, as pessoas chamam. E Deus faz muita coisa linda, né? A gente ora. Uma leitura da Bíblia, por exemplo, uma oração, uma visita no lar, a cidade que você está. Então isso é importante, porque as pessoas às vezes querem saber o que você está fazendo. Sabe o que a gente está fazendo, mas eles querem saber como que você está fazendo. Eu agradeço muito a Deus por tanta coisa linda que Deus já fez, né? Através das nossas vidas, pela minha casa, pela minha família, pelos livramentos que Ele tem dado, né? Na minha mãe, na vida do meu pai. Se eu for contar testemunho assim... A senhora tem o Instagram, mas tem também o Facebook, não tem? Face eu não tenho. Não, está lá paralisado. Que eu a senhora criou lá, deu vida lá. E acabou, Deixa lá. Mas eu vou reativar. Vou alimentar, né? Alimentar essa rede também lá, porque é temporada passa muita gente, né? E eu também eu faço também o curso de, como eu já falei, né? Estou finalizando o curso de suicidologia. Estou fazendo um curso, eu estou fazendo também o curso de esse curso aí de palavra difícil, ele é o que, na verdade, na prática? É para a gente indicar muita coisa, assim, a gente identificar a pessoa suicida. Tá. Identificar como a gente abordar tudo dentro da palavra. Isso. Terapeuta cristã que faz bom, também. É muito bom. Ensina a gente como porque as pessoas, eles dão sinais quando eles estão querendo tirar a vida, eles dão sinais. Às vezes a gente não percebe, né? A gente não percebe. E aí quando você estuda, você passa a ter aquela psicologia, né? Aquele fica mais antenado sobre esse, né? Muito bom, isso é ótimo. Bom. Então, assim, essas coisas assim têm ajudado a gente quando a gente chega numa casa, assim, o olhar da pessoa. Sim. Uma coisa assim, debaixo de Deus, Ele é muito bom, assim, casais que precisam, assim, que se quiserem, assim, ajuda também, a gente faz oração, fica tudo só entre nós, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É tipo assim, o código, né? Você percebe, dá uma olhadinha assim. Sim. Eu vi na rede social uma questão da questão da violência, né? Sim. A pessoa está sendo violentado, prisionado, você não tem a liberdade, quer
se libertar daquela situação. Então eles criaram lá e botam na rede social lá. Aí a pessoa bota lá, escreve lá um códigozinho lá, bota na mão, sei lá. E a pessoa que se identifica, né? A pessoa conhece, aí passa pela pessoa, vai até bate na pessoa assim, que é para chamar a atenção, a pessoa olhar e a pessoa mostra, né? Sei que o outro parceiro que está oprimindo, está usando de cárcere privado, outra situação. Aí a pessoa quer a libertação, mas não pode dizer. Não pode falar. Não pode falar. E tem tudo isso assim, a gente aprende nesse curso de terapeuta, muito bom. Tem a psicologia do luto, é muito maravilhoso. Então, tudo isso a gente está estudando para poder a gente lidar com as situações que estão cada vez piores. Perfeito. Então, pelo WhatsApp é 989-9203-8604. Amém. Está decoradinho na cabeça aí. Instagram é Pastora Silvana Ribeiro. E eu também tenho o Face, eu vou ativar o Face. Faça isso, né? Porque lá também é uma avenida que passa muita gente lá, né? É uma cidade grande lá. O Face é uma cidade grande também, né? Eu costumo dizer assim, que as redes sociais é como se fosse uma cidade. Sim. Né? Lá tem de tudo. Né? Lá tem todo tipo de morador naquelas redes sociais. Né? Então, são perfis de diferentes gostos, diferentes situações, e que precisa da gente estar lá envolvido lá naquele meado também lá, né? As pessoas nos enxergar lá. Se alguém precisar de uma oração, nada, não é cobrado nada, é tudo de graça. Amém. Às vezes, quando a pessoa, digamos assim, quer para me viajar... Foi bom a senhora falar isso, porque eu já vi também na rede social, uma pastora aí da rede social, o pessoal, ela cobrava a oração, só a oração, X valor. A oração com mais a profecia, outro valor. A oração, profecia e revelação, outro valor. Pois eu não cobro nada. Se for necessário, às vezes as pessoas querem levar a gente para viajar, aí, né, a pessoa, ou às vezes eu vou de carro, as pessoas mandam a passagem, a gente vai e Deus faz. Ótimo. E Deus faz. Na verdade, assim, a gente às vezes brinca com esses assuntos que a gente vê da rede social, mas a gente traz para o lado sério, que é o lado da palavra de Deus. Sabe, que nós recebemos de graça, e de graça a gente presenteia para as pessoas. Sim. Então, a gente não recebeu nada pagando para ninguém, né? Deus nos deu gratuitamente, o que a senhora está utilizando, é o dom da palavra, é o dom da visitação, outras experiências do que a senhora está aprendendo aí, entendeu? Para poder saber lidar com o ser humano e observar suas fraquezas, suas necessidades de ser alcançada por Deus, né? Sim. Então isso é muito bom. Pastora, vamos encerrar o nosso bate-papo aí, nós temos 7 minutos, eu queria que a senhora orasse pelo menos 2 minutos aí. Amém, Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde quer que você esteja, coloca a mão no teu coração. Amém. Que o nosso Deus, Ele é Deus poderoso. Amém? Senhor, neste momento, queremos te agradecer por este momento que foi precioso demais na nossa vida, na minha vida, uma experiência única, primeira vez. Quero te agradecer. Pai, quero entregar nas tuas mãos, papai, a Rádio Renascer, a vida do teu servo, papai, teu pastor, que o Senhor venha continuar abençoando, livrando, protegendo e guardando de todo o mal. Senhor, todos os ouvintes dessa rádio, ou agora, o que vão gravar, Senhor, quem estiver precisando, onde a nossa voz estiver sendo alcançada. Aleluia. Senhor, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha quebrar as cadeias, que o Senhor venha desfazer laços, que o Senhor venha desfazer, anular orações contrárias, obras de bruxaria, de macumbaria, feitiçaria. Jesus, aonde estiver precisando, alguém estiver precisando de um socorro, Senhor, envia teu Santo Espírito, envia teus anjos de guerra, Senhor, para guerrear por essa casa, por essa família, por essa criança, por esse doente, por essa pessoa que está doente. Senhor, uma pessoa que está acamada, Senhor, no leito de hospital, por uma obra de bruxaria. Senhor, leva alguém até lá, Senhor, para orar com a imposição de mãos. Meu amado Deus, e faz a tua obra, glorifica o teu nome no meio do teu povo. Deus. Que todos saibam, Senhor, como diz o teu servo, que ainda há um Deus em Israel. Nosso Deus, papai, nós somos israelitas. Eu costumo dizer, Senhor, que eu sou israelita, porque nós fazemos parte do teu povo, meu Senhor. Amém, muito Deus. obrigada, muito obrigada, muito obrigada por tudo, e que todos que estão ouvindo sejam grandemente abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, e amém. Amém. Glória a Deus. Bom, gente, eu recebi aqui a pastora Silvana Ribeiro, a gente bateu esse papo aí. E toda a nossa conversa está gravado. A gente vai colocar no canal aqui da rádio, no sistema Renascer HD, tá certo? Para que você que passa lá pelo nosso canal possa ouvir esse bate-papo, receber esta oração, receber tudo que foi conversado aqui, né?
e com certeza Deus vai estar abençoando. Pastora, fica aqui meu registro de agradecimento em nome da rádio, em nome do nosso programa Boa Tarde, Super Tarde. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Fica a consideração final aí para a senhora. Amém. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa para encerrar. Então, até a próxima, que haverá próximas, em nome do Senhor Jesus. E que todos sejam grandemente abençoados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.